Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ter mais uma aula super legal. Lembrando que todas as nossas aulas estão gravadas e você pode a qualquer momento, sempre que precisar, dar uma pausa no vídeo, anota suas dúvidas ou faça os seus registros em relação ao conteúdo no caderno. Quando a gente se encontrar no próximo momento, você vai tirar todas essas dúvidas. Nada de guardar dúvidas com vocês, hein? Vamos lá? Vocês estão lembrados do predicativo do sujeito? Sim, professora, nós já estamos craques nesse assunto. Isso mesmo. A gente sabe que o predicativo do sujeito é aquela palavra do predicado que dá uma característica para o nosso sujeito, né? Ele atribui uma característica ao sujeito. É o que a gente consegue perceber aqui nessa tirinha. Dá uma olhada. Tem uma bruxinha e toda bruxa tem ao seu lado um gato preto. E aí o gatinho sai de mansinho e diz assim: vou fazer uma coisa e já volto. Tá bom. Gente, no segundo quadrinho ele começa a se pintar de preto. Né? O gatinho ele é preto. Olha o que ele diz. Se ela descobre que sou amarelo, eu perco o emprego. Vocês já pararam e pensaram, vocês já viram por aí alguma bruxa com gato branco, com gato amarelo? Eu nunca vi. Gato preto é sempre aquele companheiro da bruxa. Mas, deixando o gato de lado, vamos ao que interessa. Olha a fala do gatinho aqui, ó. Se ela imaginar que sou amarelo, vamos pegar somente essa oração. Sou amarelo. Essa oração ela é composta apenas pelo predicado. Por quê? Porque o nosso sujeito aqui é desinencial, eu. Então, eu tenho o predicado composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é aquela característica do sujeito desinencial. Eu sou amarelo. Fácil aqui, né? Em qual tipo de predicado o predicativo do sujeito aparece? Ah, professora, nós já vimos. Aparece sempre no predicado nominal. Também, tá? Inicialmente, vocês encontravam o predicativo do sujeito apenas no predicado nominal. Isso mesmo, onde o núcleo era apenas um nome, que era, de fato, o predicativo do sujeito. Sou amarelo. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado. Logo, a gente vai ter aqui um predicado nominal, certo? Mas vimos que ele também pode aparecer no predicado verbo nominal. Isso mesmo. Aquele predicado que tem dois núcleos. Um verbo significativo e o nome, que esse nome aqui é representado pelo predicativo. Dá uma olhada aqui, ó. O personagem chegou assustado. Percebam que o verbo aqui não é de ligação. A gente tem um verbo significativo. Quem chega, chega, né? Um verbo intransitivo. E esse assustado aqui, ele está dando uma característica a quem? Ao meu sujeito, o personagem. Então, se a gente tem um verbo significativo, concorda comigo que ele vai ser núcleo? Se a gente tem um predicativo do sujeito, concorda que também vai ser um núcleo? Então nós temos aqui dois núcleos, um verbo e um nome. Olha lá, um verbo intransitivo e um predicativo do sujeito. Ambos são núcleos dentro do meu predicado, tá? Então, olha lá, o amarelo sendo característica do sujeito desinencial eu, logo a gente tem um predicado nominal. O assustado aqui está dando uma característica ao meu sujeito. E temos também um verbo significativo, logo nós vamos ter um predicado verbo nominal. Lembra dessa nossa aula? Quando a gente juntava as duas coisas mais importantes dos dois predicados? Então, aí ele. Vocês sabiam que além do predicativo do sujeito, existe outro tipo de predicativo? Vamos ver? É o chamado predicativo do objeto. Professora, eu estou começando a imaginar do que se trata. Trata-se de uma atribuição, uma característica dada para quem? Ao objeto. Simples assim. O predicativo do sujeito dá uma característica ao meu sujeito. O predicativo do objeto dá uma característica ao meu objeto. Olha lá. Ela achou o gato estranho. Vamos com calma. Analisa para mim o verbo. Quem acha, acha algo. Verbo transitivo direto. Achou quem? O gato, meu objeto direto.
Esse estranho é uma característica de quem? Do meu sujeito, ela, ou é uma característica do meu objeto, o gato? Isso, é uma característica do gato, predicativo do objeto. Veja que o termo estranho se refere ao gato, e aqui o gato é o meu objeto. Então, o predicativo do objeto não está inserido no objeto. Ele trata-se de um termo fora dele. Então, o objeto é o gato e estranho é algo que eu atribuí ao gato. Por isso, o predicativo do objeto. Certo? Quando há predicativo do objeto, que tipo de predicado nós teremos? Vamos lá? É muito simples. Quando há predicativo do objeto, o predicado será verbo nominal. Por quê, professora? Muito simples, olha só. O meu verbo é significativo. Por que ele é significativo? Porque ele precisa ter um objeto para ter o predicativo do objeto. Ora, bolas, como é que eu vou ter um predicativo do objeto sem objeto? Não tem como. Então, é um predicado verbo nominal porque eu vou ter o verbo como núcleo e eu vou ter o predicativo como núcleo. Lembra que eu falei? Todo verbo significativo vai ser núcleo de predicado e todo predicativo também vai ser núcleo de predicado, seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá bom? Então, olha lá, eu tenho o verbo transitivo, eu tenho o meu objeto e eu tenho o meu predicativo do objeto, ambos atuando como núcleo. Nesse caso, o predicado apresenta dois núcleos, o verbo significativo e o predicativo do objeto. Olha lá. Por isso que a gente tem aqui um predicado verbo nominal. Combinado? Segue uma dica, anotem aí, hein, essa dica. Olha lá. Todo verbo significativo, lembrando que os verbos significativos são verbos intransitivos, verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Esses são os verbos significativos. Todos estes são núcleos do predicado. E todo predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, também será núcleo. Assim é simples. Basta você analisar o verbo da oração e verificar se há algum predicativo nela. Muito fácil. Marcando os núcleos, você está classificando o predicado. Então, vamos resumir tudo. No predicado nominal, você vai ter como núcleo apenas o predicativo do sujeito. Ele é amarelo, o predicativo do sujeito está aí, destacado para vocês, né? Acompanhado do meu verbo de ligação. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo apenas o verbo significativo. Então, percebam que nós estamos falando até agora de apenas um núcleo. No predicado nominal só tem um núcleo, que é o predicativo, e no predicado verbal só tem um núcleo, que é o verbo significativo. Olha, ela encontrou o gato, verbo transitivo direto, que atua como núcleo do meu predicado, tá bom? Predicado verbal. E aí, o predicado nominal, a gente tem esses dois tipos de núcleo, tanto o predicativo quanto o verbo significativo. Olha lá, ela achou o gato estranho. O verbo significativo aqui e o meu predicativo de quem? Do objeto, ambos atuando como núcleo da oração, tá? Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho para vocês verem. Então, aqui, ó, estranho é o meu predicativo do objeto e não do meu sujeito, como a gente já tinha aprendido o predicativo do sujeito, tá bom? E é isso, turma. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Anotem tudo que vocês quiserem me perguntar, que na próxima aula a gente se encontra. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.